Olá pessoal, a aula de hoje vai falar sobre a modernização da produção agrícola. E para iniciar, a gente vai interpretar, comentar uma frase do geógrafo Josué de Castro. A frase é a seguinte: a economia atual não é apenas uma arte de estabelecer empresas lucrativas, mas uma ciência capaz de ensinar os métodos de promover uma melhor distribuição do bem-estar coletivo. Então, pensando nisso, a gente percebe que ele começa logo falando sobre a base da economia, né? Como ela é vista. Mas ele fala que ela pode ir para além disso. Ele fala que a economia ela pode se preocupar também com o bem-estar coletivo. Então é necessário que a gente pense dessa forma. Pensemos que a economia não é só para gerar lucro em cima de lucro. É necessário que a economia também se preocupe com o bem-estar coletivo. Tá? É necessário que ela tenha preocupação com a sociedade. Beleza? Para iniciar a aula, a gente vai falar sobre a modernização, não é isso? Então é muito comum a gente perceber algum erro na hora que a gente fala de modernização. Quando a gente fala de modernização, a gente vai pensar, por exemplo, só na substituição dos trabalhadores pelas máquinas, né? A gente vai pensar no uso intensivo de insumos, pensar, por exemplo, no desenvolvimento da biotecnologia. Mas se a gente parar para pensar, isso é um erro. Por quê? Porque a gente tem que pensar também nas consequências que essas tecnologias vão gerar na sociedade como um todo, não é isso? Aqui no Brasil, por exemplo, o que aconteceu? O campo brasileiro, entre 1950 e 1980, houve um incentivo gigante. A gente estudou Revolução Verde já, então houve um incentivo gigante para as monoculturas. A monocultura, por exemplo, a plantação de soja, que a gente vê muito aqui na região de Marabá. Essa plantação de soja é a plantação de apenas uma cultura, a cultura da soja, a plantação da soja. Isso é monocultura. Então essa monocultura ela foi extremamente beneficiada entre os anos de 1950 e até hoje, né? Mas principalmente entre os anos de 1950 e 1980. O que a gente percebeu? A gente percebeu que esse incentivo fez com que gerasse uma concorrência desleal entre aquele grande empresário que trabalha com monocultura e o agricultor familiar. O que vai acontecer? Esse agricultor familiar ele não vai conseguir vender os seus produtos, ele não vai conseguir negociar os seus produtos, ou ele consegue, mas não consegue com um preço bom, porque ele tem despesas maiores, não é isso? E ele vai desistindo da sua propriedade. Muitas vezes essa propriedade é retirada desse agricultor familiar, é comprada pelas empresas que vêm para o campo, e ele vai para a cidade em busca de novas oportunidades. Só que aqui no Brasil, quando de 1950 e 1980, diferente do que aconteceu na Europa, por exemplo, aqui os salários da produção urbano-industrial, eles eram salários muito baixos. Não dava para que esse trabalhador que veio do campo tivesse uma boa qualidade de vida, por exemplo. Então é necessário que a gente perceba que esses fatores, por exemplo, a concentração de terras, os salários baixos, o desemprego no campo, eles são fatores de repulsão, de saída do homem do campo e ida do homem do campo para a cidade. A gente chama isso, em alguns casos, de êxodo rural. É a saída do homem do campo para ir para a cidade. Beleza? Pensando nisso, é necessário que eu vou passar uma atividade para vocês e é necessário que a gente tente explicar isso de uma forma melhor possível. Beleza? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.